iniciando mais um dia com a meditação na palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar com uma afirmação, né? Que diz assim: nada é tão forte quanto a gentileza, nada tão gentil quanto a verdadeira força. Um filósofo que disse isso, né? E eu vou compartilhar então alguns versos, né, da palavra de Deus que vem de encontro a essa afirmação. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 25:15 diz: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Eclesiastes 10:4 diz: se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Provérbios 16:14 diz: o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Voltando àquela afirmativa, né, que o filósofo fez, ou disse, né, ou escreveu, está ali assim: nada é assim tão forte como a gentileza, nada tão gentil como a verdadeira força. Então, gentileza, né, ela se refere a quê? A uma disposição afável. Refere-se a algo que é brando, respeitoso, livre de aspereza, severidade ou violência. Então, como que pode, né, a gentileza ser equiparada à verdadeira força? Como pode, possivelmente, a gentileza ser considerada assim, como sendo tão forte? Essa afirmação soa talvez ilógica, né, ou contraditória. Entretanto, né, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos ali que ela é igualada com força. Na verdade, a Bíblia nos dá vários exemplos nos quais gentileza é retratada como um poder usado para influenciar e mudar pessoas e situações. Provérbios 15:1 que nós lemos já está escrito assim: a resposta branda desvia o furor. Outra maneira de descrever resposta branda seria dizer assim, palavras gentis. O que as palavras gentis são capazes de fazer? Elas simplesmente desarmam, dispersam, repelem, derrotam, impedem e rejeitam uma fúria, né, uma raiva ardente, aí provocada talvez até por palavras duras. Então, consideremos assim dessa maneira: palavras ásperas, ofensivas, dolorosas e tudo mais, elas são o que? Resultado, né, de algo, um conflito com muita raiva ou briga. Então, a pior reação nesse momento seria adicionar mais palavras duras. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, nos aconselham a aplicar gentileza como defesa. Ali está escrito: a resposta branda desvia o furor. Palavras gentis farão isso. Elas irão derrotar e dominar toda a raiva e desprazer que está sendo expresso naquele momento de conflito. Nada é tão forte como a gentileza. Em Provérbios 25:15 que nós lemos, está escrito assim: a língua branda esmaga ossos. E o que significa? Como uma língua branda,
poderia quebrar um osso? Será que vamos tomar literalmente ou é simplesmente uma linguagem figurativa? No início do versículo, ali nós lemos: a longanimidade persuade o príncipe. Então, através da paciência, tolerância, autodomínio, calma de espírito, é que um líder vai ser finalmente conquistado pelo nosso argumento. A ferramenta para realizar esse ato, né, de persuasão, convencimento, é língua branda. E isso tem a ver com palavras educadas e gentis. Provérbios 15:1 é onde está escrito isso, que a resposta branda desvia o furor. A língua branda esmaga ossos. Esta é simplesmente uma maneira, que eu diria assim, pitoresca até, de expressar o que quebra uma resistência, né? um argumento, talvez tão duro, né? quanto um osso. A expressão, eu creio que todo mundo já ouviu, né? É a expressão que diz assim: tal pessoa é osso duro de roer. Mas a Bíblia nos fala que a língua branda esmaga ossos. Não é bom? Supera todos os obstáculos, né? Figurativamente, né, esses obstáculos são o quê? Duros como ossos. Então, a língua branda, ela destroça, mói, quebra em pedaços qualquer obstáculo tão forte quanto um osso. Nada é tão forte quanto a gentileza. A língua branda esmaga ossos. A língua branda põe por terra argumentos, que eu diria assim, difíceis, né? Pesados, e ela quebra como se fossem esses ossos. Eclesiastes 10:4 está escrito assim: se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Porque o ânimo sereno. Este ânimo sereno se refere exatamente a ter calma, um espírito quieto, ou uma gentileza que, segundo a palavra, é capaz de acabar com os grandes erros. É capaz de abrandar um temperamento ruim. É capaz de acalmar, né, ambas partes de uma contenda, impedindo até que um grande erro ou qualquer erro a mais seja cometido. Então, o cenário aqui apresentado é de um líder que está, de repente, com raiva ou indignado contra alguém ou uma situação. Como está escrito, se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti. A palavra de Deus ali nos admoesta a não abandones o teu posto, não deixes o teu lugar. Em outras palavras, né, como por muitas vezes muito mais tentador, né, é fugir, às vezes, dessa pessoa ou situação, mas a palavra diz para não o fazermos. Não desista. Não devemos deixar o nosso posto, porque esse posto, essa colocação, ela foi dada por Deus. Existe uma solução além de desistir. As Escrituras nos dizem para aquietar, exibir um espírito calmo, quieto e gentil, com linguagem branda, com palavras brandas. Essa gentileza, por sua vez, pacificará as contendas e ofensas. Isto colocará todos os grandes erros
de ambas as partes que, porventura, existam, estão sendo cometidos, para se aquietarem, se acalmarem. Porque, como nós já lemos, né, e falamos, nada é tão forte quanto a gentileza. Provérbios 16, 14, nós já lemos, ali diz assim: a ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio o apaziguará. É importante notar, nesse momento, que o texto nos diz que apenas o homem sábio o apaziguará. É preciso de alguém cheio da sabedoria e palavra de Deus para ser capaz, com uma palavra adequada, apaziguar, né, qualquer raiva ou ira ardente na situação. E nós vemos nas Escrituras que a gentileza pode desarmar e derrotar toda discussão e ira. A resposta branda desvia o furor. Ela pode quebrar, né? A resposta branda pode quebrar qualquer resistência, como nós já lemos lá, semelhantes até a de um osso. A língua branda resmaga ossos e pode acabar com grandes erros e ofensas, porque o ânimo sereno acalma os grandes contendores ou ofensores. Nada é tão forte quanto a gentileza. Em 2 Samuel 22, 36, o rei Davi disse ao Senhor: pela tua brandura me vieste a engrandecer. Em Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo escreveu: mas o fruto do Espírito é longanimidade, um dos aspectos do fruto do Espírito. Sermos longânimos, pacientes. Em 2 Timóteo 2:24, Paulo também escreveu e admoesta a todo servo do Senhor que deve ser brando para com todos, não ser agressivo, não revidar, mas ser brando, ser gentil. Em Tito 3:2, ele volta novamente a dizer: sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão. E aqui eu coloco um parêntese, né, de mansidão. Verdadeira gentileza para com todas as pessoas. Nós somos gentis? Em caso afirmativo, então, e somente então, podemos dizer que somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como está lá em Efésios 6:10. E o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, como está lá em Daniel 11:32. A palavra de Deus nos incentiva a sermos gentis uns com os outros em todas as situações. Seja gentil com todos. Lembre-se, não há nada tão forte quanto a gentileza. Não sou eu que estou falando, não é o filósofo que disse, mas é a palavra de Deus que está nos ensinando isso. Aplique o que a palavra de Deus ensina sobre a gentileza em todas as situações de vida e nós poderemos ver o poder de Deus e Deus se mover milagrosamente em nosso favor. Que seja essa a nossa meditação nesse dia. Sermos gentis, porque na gentileza está a verdadeira força.